vamos falar hoje sobre os 7 níveis de amor. E dentro desses 7 níveis de amor, nós vamos evoluir. Por quê? Porque todos nós passamos por esses níveis. Independente de quem somos, em que família nós nascemos, todos nós passamos pelos 7 níveis de amor, tá? E ele é o nosso primeiro amor, aquele que traz a segurança, é o amor do bebê pela mãe numa relação simbiótica, né? Então, sistemicamente, gente, sendo o amor do bebê pela mãe, ele é um amor que só recebe, tá? Ele não devolve nada, né? O bebê ele é muito pequeno para devolver alguma coisa para os pais. A única coisa que ele vai poder fazer é dar um sorrisinho, de vez em quando ele faz um cocô, ainda para você limpar, e você acha a coisa mais linda do mundo, certo? Então, quando eu entendo que aquela criança, aquele ser tão pequeno que está no primeiro nível de amor, que é o amor porneia, não consegue me devolver nada, eu entendo que eu não tenho como exigir alguma coisa dele. Dentro do grego, gente, são 12 palavras para definir amor. E aqui na visão sistêmica, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar 7 níveis de amor, tá? Mas se você buscar amor no sânscrito, você vai encontrar 96 formas diferentes para falar de amor. Então, quando nós trabalhamos esses 7 níveis, que são os níveis de evolução da nossa vida, e que nós passamos por todos eles, nós podemos, então, entender que se nós evoluirmos em cada um deles, nós nos tornaremos muito mais saudáveis e pessoas melhores. Então, o que pode acontecer, Ana, na minha vida adulta, se eu assim, tive dificuldades lá naquela minha fase do amor porneia, que é o amor do bebê? Se eu estou só recebendo porque eu sou um bebê e eu só recebo, então aí quando eu me torno adulto, muitas vezes eu entro em... Vamos pensar em um casal, tem muitos casais que acontecem o que com eles? Eles se tratam assim, ai meu bebê, ai meu neném, meu nenenzinho. Vocês já viram casais fazendo isso? Então, esses casais, eles estão presos aonde? Justamente lá naquela fase. Se eu estou preso naquela fase do amor porneia, que eu tenho sempre alguém cuidando de mim, eu vou buscar o quê para me relacionar? Ou eu vou buscar um pai, tá? Para cuidar de mim, ou eu vou buscar uma mãe também para cuidar de mim. Ou eu vou querer cuidar de alguém que está preso nesse nível de amor porneia. E aí eu vou tratar essa pessoa como se fosse uma criança. E muitas vezes eu vou encontrar no meu caminho uma criança e vou me relacionar com ela, tá? Então, se eu tive uma fase de amor porneia saudável, naturalmente, o que vai acontecer? Eu tenho facilidade para interpretar e entender que o outro está numa dependência comigo e eu posso ajudá-lo a sair dessa dependência. Muitas vezes também acontece, né, as pessoas nos relacionamentos profissionais, pessoais e emocionais, né, de relacionamento afetivo, aí elas ficam numa relação que elas querem também só receber. Ah, eu só recebo, só recebo. Ah, não, faz isso para mim, faz aquilo para mim, e a pessoa fica só recebendo. E o outro, o parceiro, ele fica numa posição que ele só dá. Aí causa o que nessa relação? Causa um equilíbrio ou um desequilíbrio? Um desequilíbrio muito grande, né, nesse relacionamento. Por quê? Porque só um dá
e o outro não quer fazer a parte, então vai fazer o quê? Vai causar um desequilíbrio. E essa parte que faz, cansa, tá? Chega um momento que ela cansa, ela desanima, ela não quer mais, porque tudo é ela. Tem que resolver, vamos fazer assim algo bem lúdico. Tem que arrumar as tomadas da casa, não arruma. Aí a pessoa também não sabe arrumar, ela que tem que ir atrás de alguém para arrumar. Tem que buscar, fazer supermercado, o outro nunca vai. Sempre uma pessoa só fica indo. Ou então só um trabalha, né? Se esse um trabalha, o outro faz o quê? Para compensar e ficar em equilíbrio. Se o outro é provedor, esse que está em casa vai fazer o quê? Vai cuidar das questões da casa, do supermercado, vai cuidar dos filhos, por exemplo, levar a buscar na escola, não é? Exatamente isso, gente, porque aí tem um equilíbrio, um está trabalhando para prover e o outro está cuidando dos afazeres, né? E administrando a vida em casa. Se ele fica só recebendo, ele está numa função de quê? De dependente, né? Eu fico dependendo dessa pessoa aqui para tudo. Aí, se o outro está provendo tudo e fazendo de tudo, e eu não consegue, ou ele não consegue fazer sozinho, eu tenho que ir com ele no médico, eu tenho que fazer tudo com ele. Então, essa pessoa aqui é o quê? Codependente. Ela precisa, ela tem necessidade de ter alguém por perto para cuidar. Ela precisa ter alguém sempre precisando dela para ela cuidar. Então, aí fica uma relação de dependente-codependente. Se a mãe tem uma necessidade enorme do filho, o filho nasceu, é pequenininho, está lá no colo dela, e essa mãe tem uma necessidade enorme de filho, o que vai acontecer? Pode causar uma droga, tá? Então, quando ele cresce, aí ele não sabe ficar longe da mãe, ele não sabe fazer nada sem a mãe. E não sabendo fazer nada sem a mãe, o que ele vai fazer? Ele vai ficar na dependência, tá? Ele vai se tornar um dependente. Pode ser dependente de álcool, dependente químico. Então, são várias questões que podem acarretar na vida de uma pessoa se nessa fase ficar aprisionado. Então, por isso que é importante a função materna estar saudável. Por quê? Porque ela vai fazer aquele momento o que a criança precisa, né? Vai olhar as necessidades básicas, mas não vai ficar totalmente dependente daquele filho. Porque tem mulheres que depois que se tornam mães, elas querem só e elas têm um monte de funções. E dentro dessas funções, uma delas é ser mãe. Mas tem muitas que querem só ser mães. E aí esquecem de ser esposas. E aí que muitos casamentos acontece o quê? Um distanciamento e começa a degringolar, né? Começa a se afastar, porque a mulher não quer mais exercer a função de esposa, de mulher. Isso é inconsciente. Ela gosta tanto de ser mãe, ela quer tanto nutrir, e aquele filho preenche o mundo dela interno, que ela quer ficar só sendo mãe, só cuidando.